dia, gente, tudo bem? Só para retomar aquela parte da aula de eletricidade de ontem, de que a gente estava montando o circuito elétrico, o circuito que a gente estava começando a estudar, eu ia pedir para vocês abrirem apresentações do Google pelos slides de novo, só para vocês voltarem naquela parte onde a gente parou, que era a montagem do circuito e a questão assim da casa, né, da rede elétrica dos fios e como eles entravam na casa e eram ligados dentro da casa. Então, se vocês puderem voltar naquele slide, naquela parte do slide, então, e eu vou voltar daqui também. Então, a rede elétrica, a gente tem a rede elétrica, onde a energia elétrica é gerada num dínamo, né? Esse dínamo está na usina, está dentro da usina, e esse dínamo ele gera energia elétrica a partir da água que move as turbinas do gerador, e o gerador gera eletricidade. Então, é uma primeira parte da transformação é no dínamo, é onde a geração de energia elétrica. Depois, vendo a figura das linhas de transmissão, os fios, né, que levam energia elétrica pelas linhas de transmissão, os cabos, eles levam energia com uma voltagem de cerca de 30.000 volts, uma voltagem bem alta, e essa energia ela vai passar pelos transformadores no caminho. Então, peguem os transformadores, né? Abram um slide dos transformadores, que são aquelas máquinas, aqueles aparelhos que tem duas bobinas, duas espiras, né? Na verdade, lado a lado, como se cada fio fosse uma espira. E a corrente elétrica entra por uma espira, ela percorre essa espira, né? Ela fica na vertical, percorre, e o campo magnético dela começa a variar, para cima, para baixo, para cima, para baixo, né? Para cima, para baixo. Então, o sentido do campo magnético ele começa a variar e, e se alternando, né? E com isso, pela lei de Faraday, um campo magnético que varia, ele gera uma corrente elétrica induzida, se você tiver um circuito próximo. E você tem esse circuito do lado do primeiro. Então a gente tem dois circuitos que são em formas de espiras. Essas espiras são circulares, né, ou quadradas também. Em alguns casos tem espiras quadradas, né, circuitos dentro de transformadores. E no segundo circuito aparece uma corrente induzida por conta da lei de Faraday, que é a geração de uma corrente induzida por um circuito receber um campo magnético variável nele. Foi o que aconteceu. Esse circuito recebeu um campo variável e começou a ter uma corrente induzida dentro dele, passando nele. Essa corrente induzida, ela é gerada e ela sai da espira, mas tem um diferencial, porque ela não sai do mesmo jeito que ela entrou. Uma relação que a gente usa é a relação do número de voltas da espira, do número de voltas dela com a voltagem da corrente que sai dela. Então, se o número de voltas for menor, quanto menos voltas a espira tem, menor é a corrente que sai dela. Isso é proporcional, né? É proporcional ao número de voltas, né? Porque você pega a distância, o campo elétrico, né? Ele varia com a distância, o potencial elétrico varia com a distância, né? A energia elétrica, o trabalho feito para que move as cargas elétricas e que gera energia elétrica, esse trabalho depende da distância. Então ele é proporcional, né? Quanto maior a distância que você tem, maior é a diferença de potencial. Então a voltagem ela sai maior, né? E se tiver menos voltas, a voltagem sai menor, né? A voltagem daquela corrente induzida sai menor. E uma espira assim com menos voltas, ele vai gerar uma voltagem menor. A corrente vai sair da segunda espira com uma voltagem diminuída e continua percorrendo as linhas de transmissão. Depois ela continua passando pelas linhas de transmissão,
Vocês estão vendo na imagem do slide que as linhas de transmissão elas vão continuar pela usina, né, por dentro da usina. Vai ter outros transformadores que a corrente vai passar e eles vão chegar nas subestações, né? Essas subestações elas preparam a corrente para diminuir a voltagem dela um pouco mais. Aí ela torna essa corrente de uma voltagem menor. E tem também transformadores depois pelo caminho que vão atuar, vão reduzir a voltagem e a corrente elétrica ela chega nas concessionárias. As concessionárias, elas são as distribuidoras, né? Vocês conhecem alguma concessionária de energia que fique aqui no estado de São Paulo? Pesquisem, vocês podem escrever nos comentários sobre isso, tá? Mas o que são concessionárias? São companhias elétricas de distribuição de eletricidade. Então, pelas linhas, essas companhias distribuem a eletricidade recebida pela rede elétrica que fica nas cidades, né, onde a gente tem os postes, né, os cabos elétricos da cidade, e daí entra para as casas. A figura, o slide que chama transformadores, ele mostra a voltagem, a corrente elétrica com uma voltagem de 110 a 220 volts, passando pelos fios do poste, né, da rede elétrica da cidade, e entrando numa casa. Ela vai entrar na casa, a corrente elétrica que entra na casa, ela vai passar primeiro pela caixa de energia. A caixa de energia é onde tem todos os fios elétricos de uma casa, que vão ligar nas tomadas ou nos interruptores da casa. Todos os fios passam por ela. Então, eu vou pedir para vocês abrirem no slide onde está a caixa de energia, o desenho da caixa de energia e os fios entrando da rede elétrica da rua para casa, para dentro da casa e passando pela caixa de energia primeiro. Então, todos os fios vão passar pela caixa de energia. Abra um slide que ele não é circuito elétrico de uma casa, é o depois, é fases e aparelhos. Porque nele vocês vão ver os fios da rede elétrica entrando na casa, passando primeiro pela caixa de energia da casa. Tá? Então a caixa de energia é o ponto onde todos os fios vão passar e os fios vão ser ligados, né, ramificados para entrar nos cômodos. Então, esse esquema, esse desenho, ele mostra uma parte dessa divisão, né, elétrica, onde a gente vê alguns fios ligando um interruptor que acende uma lâmpada, um interruptor de uma lâmpada incandescente, lâmpadas de 110 volts, não requerem uma energia elétrica grande para acender, né? E elas têm uma fase, né? Então, elas são ligadas no 110. 110 tem uma fase só. O que é uma fase? Uma fase é um fio elétrico que a chave dele está ligado no 110. Um fio, né? Um fio elétrico que a chave está ligada no 110. Então, o fio está recebendo uma voltagem de 110. Fio fase de 110, um fio de 110 volts. Uma lâmpada incandescente, ela tem uma fase só. Se vocês pudessem olhar dentro da fiação, dissociar a lâmpada e tirar o suporte dela, né, que liga na fiação, vocês não vão fazer isso assim só assim quem souber, né? Mas olhar por dentro da fiação é uma fase só, é um fio de 110, um fio que vai entrar para dentro da fiação, né, para dentro da casa. Um fio de 110, um fio neutro, né? Um fio de 110, um fio neutro. Um fio neutro é para prevenir de não sobrecarregar o circuito, né? Ele não ter excesso de energia entrando nele. Então é um fio de 110, um fio neutro e um disjuntor. Um disjuntor, ele está junto do fio da fase
e ele é parte desse fio, né? Ele está associado a esse fio, é uma parte dele. E o disjuntor ele tem um valor nominal, por exemplo, 5 amperes de corrente máxima que passe por ele. Acima do valor nominal do disjuntor, a gente fala, né, a gente diz que ele vai ter uma reação elétrica, porque o disjuntor ele é por indução, ele é pela lei de Faraday também. Então, se ele receber uma corrente nele que seja maior do que 5 amperes, ele se desativa, então ele desarma, ele vai abrir, né? Ele vai desarmar e ao desarmar, vocês veem que ele abrindo, ele abre o circuito, né? Imagina o disjuntor como parte da fase, né? Da fase de 110. Ele desarmando, ele abre a fase e para de ter corrente elétrica passando nela. Tá? O circuito aberto é um circuito que ele perde o contato, né, entre ele mesmo e ele abre. Né? Então, isso que o disjuntor faz. Para uma lâmpada, uma fase de 110, que é um fio de 110, um neutro e um disjuntor. Né? Um outro aparelho, nesse slide fases e aparelhos, né? Vejam o chuveiro. Então, o chuveiro ele é um aparelho de 220 volts. Ele tem dois fios. Quem puder olhar, olha o chuveiro assim, a parte dos fios que entram na parede são dois fios. Então, duas fases, né? O chuveiro tem duas fases. Um fio de 110, um fio de 220, um fio de 220, um de 110, né? E um neutro. Deixar o neutro um pouco mais separado, né? Um fio de 220, o preto, um de 110, o branco, e um neutro, né? Então, um aparelho de 220 ele tem duas fases e um neutro, né? E ele tem um ou dois disjuntores, em alguns casos chega a ter dois disjuntores, para aparelhos que puxam muita energia, que tem uma potência muito grande, igual o próprio chuveiro, que a potência dele é perto de 6.000 watts, então ele usa muita energia. Aí acaba tendo dois disjuntores, né, no circuito. Esses disjuntores eles são ligados nas fases, né? Assim eles são colocados na fase de 220, que é a usada pelo chuveiro, né? Chuveiro 220, ele é ligado no 220, então a fase que a gente usa dele é de 220. E tem dois disjuntores nessa fase. Aí, então, ó, são dois disjuntores. Essa é a fase de 220, né? Essa é a de 110 do chuveiro, né? 220, 110 e dois disjuntores na fase de 220, dois disjuntores para abrir em caso de receber uma corrente elétrica mais alta do que o valor nominal do disjuntor, que numa fase de 220 é um pouco maior, né? Se usa disjuntor com valor de 10 amperes, 15, valores maiores do que o de usado para uma 110. E então é porque nessa fase recebe uma energia elétrica mais alta, né? Com 220 recebe uma corrente maior. Então o disjuntor, ao receber essa corrente mais alta, ele abre e ele desarma, ele abre o circuito, aí para de passar a corrente elétrica pelo circuito. Então ele tem esses disjuntores, tem dois disjuntores na fase de 220. E o fio neutro, né? Também, e o fio neutro. A potência do chuveiro, ela então é alta e a voltagem que ele está ligado é 220. Quando você tem um aparelho de 220, ele tem duas fases, uma de 220, uma de 110, uma neutra, né? E um ou dois disjuntores. O mais comum é ter dois disjuntores, né? Que abrem e para de passar corrente elétrica pelo circuito, né? A fase mais usada pelo chuveiro é a de 220, porque ele é ligado no 220, né? Ele é ligado numa fase de 220, porque a potência dele é muito alta.
Então precisa de uma energia elétrica mais alta para suprir os valores dele, né? A demanda dele de energia que ele tem. Aí, esses fios, então, essas fases, duas fases, uma de 110 e uma de 220 e uma de 110, para aparelhos de 220, que eles usam mais energia. Então, se vocês puderem olhar o chuveiro, vejam que entrando na parede, na fiação, são dois fios, tudo bem? São dois fios, não é um só. Um é de 110 e um é de 220, né? E o que você usa, o que o chuveiro usa, é o de 220, tá? O fio dele está ligado no 220. Então, esse slide, fases e aparelhos, ele mostra isso, né? A ramificação dos fios por dentro da casa para ligar nas tomadas ou interruptores. Dependendo dos valores nominais dos aparelhos, ele vai ter uma fase ou duas fases, né? Uma fase, quem usa uma fase apenas, por exemplo, lâmpada incandescente, notebook, né? O computador, o notebook, ele é ligado no 110, né? Apesar dele trabalhar com muitos dados e, e ser um aparelho de dados, né, como a gente estudou, ele transforma em dados, ele é ligado no 110, né? Ele usa uma energia elétrica mais baixa. Mas o notebook não pode ser desligado, porque a potência dele é pequena. Potência de notebook, de computador, assim, até é pequena. Então, assim, a energia que eles estão recebendo, ela não pode parar. Eles não podem parar de receber essa energia, porque a potência deles é baixa. Se tiver uma pequena interrupção no fornecimento de energia, sabe? Um apagão, a energia parar, a rede elétrica, os fios da rua pararem, por um rápido instante, depois voltar, o notebook ele desliga já, né? Então a potência dele é pequena, a energia que ele usa é menor, mas tem que ser suprida, tem que ser dada o tempo inteiro assim para ele não parar, né? Então, mesmo ele sendo ligado no 110, ele precisa receber uma quantidade de energia constante para ele funcionar. E outros aparelhos que ligam no 110, uma fase só, uma fase de 110, tá? Um fio de 110 volts, né? Ligado no 110 volts na caixa de energia, um fio ligado no 110 volts, tá? Tudo bem? E um fio, só um fio, né? Uma fase de 110 e uma neutra. Outros aparelhos, então, ferro de passar, tem ferros tem o ferro ligado no 110, mas tem os que ligam no 220, né? Porque a potência é alta e o consumo de energia é grande. Tem ferramentas que ligam no 110, tem ferramentas que ligam no 220. Então depende do quanto esse aparelho usa de energia, se ele precisa estar recebendo energia constante, a finalidade do aparelho, o trabalho que ele faz, se é um aparelho de resistência, ele gera calor, ele transforma energia elétrica em calor, por exemplo, o chuveiro e o ferro. Esses aparelhos precisam de bastante energia elétrica pelo trabalho que eles fazem, né, de gerar calor. Então, por isso eles são ligados no 220 e requerem uma energia grande, né? Eles usam uma energia grande. E tem duas fases, tá? Um fio de 220 ligado na caixa de energia na chave de 220, né? E um fio de 110 ligado no 110. Duas fases, aparelhos de consumo de energia maior ou pela finalidade dele, pelo trabalho, ou que tem uma potência mais baixa e não podem deixar de receber. Mas no caso de aparelhos de resistência que transformam energia elétrica em calor, uma quantidade grande de energia para gerar o calor, né, de algumas das funções desse aparelho. Então, são duas fases, né? Pelo consumo alto que o aparelho tem que ter, duas fases, um fio de 110, um de 220. E um neutro também, tá bom? Um neutro também tem que estar junto.
e disjuntores, dois disjuntores, para quando um aparelho é ligado no 220. E esse slide fases e aparelhos, vamos voltar um para trás, onde tem circuito elétrico de uma casa. É um diagrama onde os circuitos em uma casa, a gente está estudando que eles são divididos, né? Eles são ramificados, eles todos passam pela caixa de energia, mas aí eles são divididos. Uma parte vai para a cozinha, uma parte vai para a sala, uma parte vai para o quarto, para o banheiro, né? Para a área de serviço. E essa ramificação ela ocorre em uma casa, em uma indústria, né? Na nossa escola. Então, os fios são ramificados, né? E tem um diagrama mostrando a divisão dos circuitos. Circuito 1, circuito 2, circuito 3. O slide é circuito elétrico de uma casa. Abram ele no celular ou no computador para vocês verem. Circuito elétrico de uma casa. Esse circuito elétrico, primeiro vamos analisar o 1, tá? Circuito elétrico 1. Circuito 1, ele liga tomadas e interruptores, onde a gente vai usar basicamente aparelhos de 110, né? Então vocês veem que interruptores de lâmpadas, lâmpadas incandescentes de 100 watts, voltagem de 110, então é um fio só. Quantas fases tem uma lâmpada, um aparelho de 110? Uma fase de 110 entrando na parede, uma fase de 110 e uma neutra, né? Esse fio aqui, uma de 110 e uma neutra, e um disjuntor também, junto do circuito, né? Um disjuntor também. É uma fase só, um fio, uma fase. Outro interruptor, lâmpada de 60 watts, potência um pouco menor, voltagem dela 110 volts também, uma fase, um fio de 110 para a lâmpada de 110. À esquerda tem uma tomada que a gente vai poder apenas, né, ligar aparelhos de 110, porque essa tomada ela tem uma fase, só. Vocês veem pelo diagrama, pelo desenho, que nesse circuito 1, né, é uma fase para cada ligação. Então o fio ele se divide, né, ele passa pela caixa de energia e os fios se juntam para formar esse circuito 1. Então esse circuito vai ser para um cômodo, né? Ele é uma ramificação para um cômodo. E nessa ramificação, os fios vão ser separados para ligar as tomadas e os interruptores. E essa tomada à esquerda que a gente está vendo é uma tomada que tem de uma fase, né? Porque esse circuito ele tem uma fase na divisão dele, né? Na divisão dos fios para ligar as tomadas e os interruptores é uma fase. Então essa tomada é de uma fase. Que fase é essa? 110, né? Uma fase só é 110, um fio ligado no 110, aonde vai ligar nesse caso é uma televisão, né? Uma televisão de 200 watts ligada no 110. É uma potência baixa, liga no 110 volts, né? Liga no 110 e é uma fase só e um neutro. Uma fase, um neutro e um disjuntor presente também. Esse circuito 1, ele foi então enviado para o quarto, né? Isso parece ser um quarto, né? Vocês estão vendo nesse slide, circuito elétrico de uma casa. Então, o que parece ser um quarto. Na outra circuito, é um outro cômodo, onde os fios que vieram da caixa de energia foram ramificados e enrolados e formando uma outra ramificação que foi enviada para um outro cômodo. Nesse cômodo a gente tem interruptores que ligam lâmpadas, tomadas para ligar rádios de fios, né? Uma torradeira elétrica, um eletrodoméstico, né? Parece ser um eletrodoméstico. É uma geladeira, é um rádio, é uma geladeira, uma lâmpada, um rádio, uma geladeira. Esse aparelho mais à esquerda pequeno ali embaixo
do lado esquerdo no circuito 2 é uma geladeira. Então a gente está na cozinha. Cozinha. Vocês veem a geladeira numa potência baixa, né? É um exemplo, né? Uma geladeira tem uma potência maior do que essa. Seria em torno de 3.000 a 4.000 watts, tá? Tudo bem? Então é uma geladeira aí que vai ser ligada numa tomada. Essa tomada ela tem quantas fases, pessoal? Quantas fases essa tomada tem? Quantas fases essa tomada tem? Essa tomada tem uma fase só, né? E só para fazer uma correção, a geladeira tem geladeiras de potência pequena, sim, porque pelo tempo que elas ficam ligadas, a potência delas tem que ser baixa, sim, tá? Só então essa correção, geladeira, aparelho de potência baixa, pequena, tá, gente? A geladeira, se a gente puder falar numa outra aula, ela é um aparelho elétrico, mas ela é um motor, é uma máquina térmica, né? Ela é um motor térmico, uma máquina térmica, na verdade. Então, é uma máquina térmica que tem um rendimento médio para alto, né? Quer dizer, a geladeira é para gerar calor para o ambiente e daí resfriar dentro dela, né? E na verdade, o rendimento da geladeira é pequeno, ela gera mais calor do que para fora dela do que para dentro, né? Para dentro ela resfria. Então ela faz um ciclo ao contrário, ela resfria dentro e aquece fora. Então como ela faz isso? Tem um líquido refrigerante que fica passando por trás da geladeira. A geladeira tem um motor térmico, né? Esse motor ele usa a energia elétrica da rede, da parede, para tirar calor, para manter o líquido que está circulando atrás dela aquecido. O comum não seria isso, seria esse líquido ser mais frio e dentro da geladeira ser mais quente. Esse líquido são clorofluorcarbono, são gases CFC, né? Os mesmos que perfuram a camada de ozônio, né? Que podem criar buracos e perfurações na camada para entrar raios ultravioleta na Terra em quantidade maior. Esse tipo de gás, é o gás utilizado no aerossol também. Esses gases eles reagem com as moléculas de vapores, de gases da atmosfera em altitudes maiores e geram outros compostos, né? E geram compostos assim que acabam precipitando, né? E abrindo buracos, né? Abrindo buracos na camada de ozônio. Aí entra mais o UV, né? Raio ultravioleta, radiação ultravioleta. E esses gases, eles têm uma densidade assim grande, esses gases CFC, são gases mais densos do que o ar, por exemplo, né? O ar ambiente assim, eles têm uma densidade maior. E então eles precipitam, né? Vocês reparam que se solta o rodiazol, o inseticida, onde tem uma quantidade desses CFCs, eles logo caem, né? Porque a densidade deles é maior do que a do ar. Então eles acabam precipitando. E uma densidade maior, e então eles têm uma pressão mais baixa, né? Uma pressão mais baixa e uma temperatura um pouco maior. Esses gases CFC, eles são um pouco mais quentes do que o ar, um pouco mais quentes, né? E tem uma pressão menor, né? Então eles são um pouco mais quentes do que o ar e tem uma pressão menor do que o ar, que a gente conhece assim, né? Da atmosfera. E eles se precipitam, né? Quando eles são liberados. E essa temperatura maior, ela acaba seria ela passar para dentro da geladeira, né, o calor desse líquido que está atrás da geladeira, que são CFCs, e enviar calor para dentro. A geladeira iria aquecer, né? Então o esperado era isso, mas o motor térmico da geladeira ele retira o calor dos líquidos, dos líquidos não, do ar dentro da geladeira
e passa para o líquido da geladeira. Então ele vai resfriar dentro e aquecer o líquido. Repare que ele faz o caminho ao contrário, é uma máquina térmica que ela opera, ela faz a operação dela retirando o calor de dentro da geladeira e enviando para o líquido, né? Esse ar dentro da geladeira ele vai resfriar e o líquido refrigerante que está passando por trás da geladeira vai aquecer. Quando ele aquece, ele se dilata, ele esquenta e ele se torna mais leve do que ele é. Né? Esse CFC, a gente está estudando, ele tem uma densidade maior do que o ar, ele é um pouquinho mais, uma pressão mais alta e uma temperatura mais baixa. Temperatura mais baixa, né? Então ele tem uma pressão maior e uma temperatura menor. Aí a energia térmica que ele está recebendo vai fazer ele dilatar, aquecer e ele vai subir, né? Ele vai começar a subir pelos dutos atrás da geladeira, aqueles canos, né, pequenininhos, e vai aquecer e expandir. Então, quando ele chegar em cima, na geladeira, na parte de trás, ele vai liberar esse calor, essa energia térmica, para fora da geladeira, vai aquecer fora, né? E depois ele perde a energia térmica e se torna com uma temperatura menor, né? Volta a ter uma temperatura um pouco mais baixa, uma pressão maior, aí ele fica um pouco mais denso de novo, aumentando a densidade ele desce, ele cai pelos canos, né? Pelos tubos, pela tubulação, né? Ele cai e vai para a parte de baixo, né? Quando ele chega na parte de baixo, ele passa pelo condensador, que é uma parte da geladeira que ela vai retirar um pouquinho mais de calor, vai resfriar esse líquido, né? Ele já está um pouco mais frio, menos aquecido, né? Menos quente, vai resfriar um pouco mais. E aí esse líquido ele vai resfriar e quando ele passar pela parte de baixo, ele vai, na verdade o condensador ele liquidifica, né? Então na verdade ele passa para o estado líquido. Então esse condensador ele vai transformar esse CFC, né, resfriado, menos quente, para o estado líquido, né? Então, na verdade, ele vai resfriar, ele vai retirar calor dele, retira calor dele e diminui um pouco mais a sua temperatura, aumenta um pouco a sua pressão mais, diminui a temperatura, retira um pouco mais de calor dele, o condensador retira calor e passa um pouco desse CFC para o estado líquido e formam gotículas de água que às vezes a gente percebe, né? E depois, uma parte do CFC continua no estado gasoso ainda, mais frio, né? Mais resfriado, e ele chega de volta ao início do ciclo, né? Onde tem o reservatório dele, desses gases ali. E ele voltando lá, o motor térmico, vocês lembram que ele está trabalhando para retirar calor de dentro e passar para esse líquido refrigerante, né? Esse líquido refrigerante, ele está mais frio, né? Ele tem uma temperatura menor do que o ar, uma pressão maior, está uma temperatura menor. Então, o motor ele retira calor, né? Ele bombeia o calor de dentro da geladeira para esse líquido refrigerante para aquecer ele. O líquido aquece, expande, né? Ele se dilata, ele aquece e sobe. Aí ele vai subir e vai reiniciar esse ciclo. Mas veja, então, só para a gente voltar então nas instalações já, que a geladeira é uma máquina térmica, né? Ela é uma máquina onde ela gera bem mais calor, então ela está gerando uma quantidade maior de calor, mas esse calor ela está gerando pro ambiente, ela não está gerando para dentro dela, né? Uma máquina térmica convencional por exemplo, o trem a vapor, locomotiva a vapor,
Ou o motor térmico que tem no carro, né? O motor térmico, eles são máquinas que o sentido deles é uma fonte quente, né? Aquecer um líquido, um gás, e realizar um trabalho e depois resfriar, né? É, e enviar esse calor para uma fonte fria, né? Para um ponto mais frio. A geladeira é ao contrário. A geladeira ela retira calor do meio que está, o meio ambiente ele estaria mais quente do que dentro da geladeira, né? Um ar mais quente, o ar dentro da geladeira é mais frio, né? Isolado, um ar mais frio, né? Impedido de receber calor, né? Lembrando que a geladeira é uma vedação, né? A porta dela, a entrada. Então é vedado, então é um meio que não troca calor com o ambiente. Então você imagina o ar ali dentro isolado, sem poder trocar calor e resfriando, né? Se resfriando. Então o ar fora da geladeira é mais aquecido, é mais quente do que o ar dentro. O sentido do calor é do mais quente para o mais frio. A geladeira faz esse fluxo, esse sentido ser ao contrário. A energia elétrica que chega da parede liga o motor e o motor ele gera um movimento do ar, né? Ele suga, né? Ele faz uma sucção, ele gera um movimento do ar por sucção. O ar da geladeira que está mais frio, né? Do que o ar de fora, só que mais quente do que o CFC, tá? Só para lembrar que o CFC ele é mais frio do que o ar de fora, mas ele está mais aquecido do que o ar de dentro da geladeira. Tudo bem, gente? Então vamos fazer só uma notinha. Ar dentro da geladeira, o mais frio. O CFC, temperatura média. E fora da geladeira, o ar mais quente, né? Onde se libera mais calor. Então o motor térmico com a energia elétrica, ele faz uma sucção do ar, da energia térmica do ar dentro da geladeira e envia para os CFCs, para esses líquidos refrigerantes. Vai chegar no CFCs o calor. O CFCs recebe o calor, aquece, expande e sobe por trás da geladeira. Ele vai subir, né? E ele subindo, ele reinicia esse ciclo. Quando ele chega em cima, ele libera o calor para o meio. Você percebe então que o calor ele seria de fora para dentro, o sentido dele, mas com o motor térmico da geladeira que funciona com energia elétrica, tem a sucção do ar dentro da geladeira que está mais frio do que os CFCs, né? E esse motor ele suga o calor desse ar e envia pro CFC. Qual seria o sentido então natural aqui? O calor ir do CFC para dentro da geladeira. Tudo bem? Do CFC para dentro da geladeira. O motor térmico ele faz isso ao contrário. Ele pega de dentro da geladeira, ele retira de dentro da geladeira e envia pro CFC. Né? O CFC aquece, sobe, expande e chegando à parte de cima da geladeira, libera o calor para fora, para o meio e reinicia esse ciclo, tá? Então a geladeira ela é um aparelho, né, que a gente tem em casa, mas ela é mais uma máquina térmica do que um aparelho mesmo. E é uma máquina térmica que ela tem um rendimento, então, né, o rendimento dela é gerar o calor para o meio, para fora. Esse calor é gerado numa quantidade grande. Então ela gera mais calor, a geladeira ela está gerando mais calor para o meio ambiente é, e, e então, assim, o trabalho que ela está fazendo de mover os CFCs por dentro das serpentinas, quando ele fica aquecido, é o trabalho que ela faz, né? A fonte quente, o ponto mais quente, é fora da geladeira. E o ponto mais frio é dentro da geladeira. Ela usa a energia elétrica para fazer o trabalho, né, o motor de sucção, enviar calor, energia térmica para o CFC, de dentro da geladeira para o CFC. Aí tem o trabalho que ela faz, de aquecer,
mover esses CFCs, né, fazer eles subirem e liberar calor para fora. O calor que ela envia para fora é a energia que ela libera. E então essa energia, ela é ao contrário, tá? É uma máquina térmica que funciona ao contrário, enviando calor para fora, quando ela deveria receber o calor de fora que está mais quente e enviar para dentro, tá? Então a geladeira, ela tem que estar ligada na rede elétrica, né, com energia, e para funcionar tem que ser constante, né? Ela tem que receber a energia elétrica da rede para continuar resfriando o ar de dentro através do motor térmico dela que suga e aquecendo o CFC, fazendo o trabalho de elevar ele, de subir, né, aumentando a sua temperatura e enviando esse calor para fora depois. Então, para fazer esse trabalho, ela tem que estar ligada na energia elétrica para funcionar. Ela tem uma potência baixa, mas o gasto dela é grande, né? Esse gasto é grande para retirar essa quantidade de calor de dentro da geladeira, né? Então, como a gente viu, o trabalho que ela faz é esse, enviar o calor para o CFC. Então, ela tem um gasto grande com isso, um trabalho grande de fazer isso. Mas ainda o consumo de energia elétrica dela não é muito alto perto de outros aparelhos, né? Igual o chuveiro e o ferro. Então, voltando no diagrama que a gente está estudando, então nesse circuito 2, que é a cozinha, tem a geladeira de 200 watts ligada, tá? Uma potência baixa, uma potência pequena, tá? Para ela poder ficar ligada e funcionar. Qual vocês acham que vai ser a fase da geladeira? A fase da geladeira, que fase ela está ligada? 110 ou 220? Aí a geladeira é uma fase só, não é? E a geladeira, esse circuito, ela está ligada em uma fase de 110 volts. Tudo bem? Uma potência mais baixa pode ser ligada numa voltagem menor. Tem geladeiras que estão ligadas no 220? Tem, mas geladeiras assim mais comuns, né, que a gente tem hoje, são ligadas no 110, né? Então vocês veriam que por trás da geladeira um fio entrando na rede, entrando na parede, na rede da casa. Nesses fios que foram enrolados, né, chegaram na cozinha, um fio só para a geladeira, um fio, uma fase de 110 e um neutro, e um fio neutro, né? Um 110 e um neutro e um disjuntor também, né? Dispositivo de proteger os fios, né? Esse circuito é o circuito 2. Ele é feito de um enrolamento de fios da ramificação da caixa de energia e esse enrolamento foi enviado para a cozinha. Do ponto da cozinha foi dividido em um interruptor e duas tomadas. Tudo bem nesse diagrama? Vocês podem ver um interruptor, liga uma lâmpada de 60 watts e 110 volts, e duas tomadas, né? Uma tomada está ligando um rádio de 50 watts, outra uma geladeira de 200 watts, né? Que fica ligada no 110. Então é um circuito de uma fase. Que fase é essa, gente? 110 volts e um fio neutro e um disjuntor. 110 é um fio ligado no 110, tá? Então, assim, se a gente desinstalasse um interruptor da tomada atrás da geladeira, veria um fio entrando para dentro da parede, para dentro da rede, um fio, né? Agora vamos fazer isso no chuveiro e no ferro para ver. O chuveiro, principalmente o chuveiro, como eu falei para vocês agora há pouco, olhem os fios que estão entrando na parede do chuveiro. Vocês verão dois fios. O chuveiro ligado no 220 tem duas fases. Quais são elas? Uma de 110, uma de 220, o preto, 110 o branco. 110, 220, tá? Uma de 110 e uma de 220. A fase,
um fio de 110, né, ligado no 110, um fio ligado no 220, um fio neutro nessa ligação e um disjuntor, ou dois, né? O mais comum em aparelhos ligados no 220 é ter dois disjuntores, né, ligados nele. E por que isso? É uma maneira de proteger. A gente vai estudar daqui a pouco, a separação dos circuitos em uma casa, que a ligação é feita em paralelo. E vamos associar com o circuito que eu vou mostrar para vocês de novo da lâmpada, né? Da gente acendendo a lâmpada, ligando esse circuito. Então, ligação em paralelo, como uma casa, como um chuveiro é, por exemplo, o chuveiro é 220 volts. Então, é uma voltagem alta. Para você prevenir, não ter riscos, né, de ter uma sobrecarga ou um incidente assim na rede, nos fios elétricos, vocês lembram que é ramificado, né, da caixa de energia, os fios são enrolados e enviados para um cômodo, e depois eles são divididos para ligar as tomadas, não é isso? O chuveiro ele é ligado no 220, duas fases. O fio de 220 dele, ele está dividido em paralelo, ele está dividido em partes, né? Como seria? Em relação a ele e aos outros aparelhos da casa. O fio em paralelo, ele está, se a gente imaginar, ó, um fio, né? Outro fio paralelo ao primeiro, né? Um fio e outro paralelo, mais um fio paralelo, né? Esses fios não são o mesmo fio. O que você quer dizer com isso? Eles não são o mesmo circuito. Eles são circuitos separados, né? É como se eles fossem separados, independentes. A corrente elétrica, primeira voltagem, a voltagem do chuveiro é 220, né? Fase dele de 220 que fica ligado, 220. Essa energia elétrica é para todos os circuitos de uma fase. O chuveiro 220, todos os circuitos da fase dele, da fase preta de 220, todos os circuitos são separados, são independentes. Então, a energia elétrica que está chegando a eles é a mesma. Vamos, por exemplo, fazer assim, né? Então, para ilustrar, né? Eu acho que assim dá para mostrar. São fios independentes, né? Paralelos, tá? Aqui não estão paralelos, mas são. Então, ele chama ligação em paralelo. A corrente que vai entrar, por um desses circuitos não é igual à corrente que está passando no outro. Não é igual à corrente que está passando no outro. A corrente é inversa da resistência. Então, o chuveiro elétrico, por exemplo, vocês sabem que ele tem a temperatura mais quente, a média e a mais baixa, né? Alguns chuveiros chegam a ter 4 temperaturas. Então, são 4 circuitos. A corrente enviada para o circuito que tem menos resistência, ele gera menos calor, é a água mais fria, né? Você ligar na temperatura com a água mais fria. Essa corrente ela vai ser maior nesse circuito, porque tem menor resistência. Então é o inverso, né? Então o que o chuveiro faz? Qual é o principal trabalho dele? Gerar calor, né? Porque ele é ligado no 220, usa uma voltagem grande e usa uma energia elétrica grande. Porque ele gera calor, muito calor. Então ele tem que estar ligado no 220. O circuito com menos resistência, ele não está fazendo esse trabalho, né, do chuveiro. Tanto que se não fosse por isso, a potência do chuveiro seria menor do que 3.000, 4.000 watts, 4.500 watts, como é de alguns. Porque teria menos calor sendo gerado e mais corrente vinda da rede passando pelo fio, né? Então, o circuito com resistência menor, com menos resistências, tem uma corrente maior. O circuito com mais resistências,
ele tem uma corrente menor. Qual é o circuito do chuveiro que tem mais resistências? Aquele onde você liga a temperatura da água no máximo, na temperatura quente ou mais quente, né? Não sei como seria, mas é o mais quente, então é onde gera mais calor usando a corrente elétrica que está passando nele, é onde gera mais calor, né? Então essa corrente ela vai ser menor nesse circuito e o calor gerado vai aumentar, vai ser maior. Aí o chuveiro está fazendo o trabalho dele de gerar calor. Esse calor vai ser aumentado nesse circuito com mais resistências e menos corrente elétrica passando nele. Vai ter uma corrente elétrica menor passando nele, né? Então esse circuito, essa parte do chuveiro, é quando a gente muda aquela chave que fica fora dele para a gente mudar a temperatura, são as chaves, né? São os interruptores da fase de 220 do chuveiro. São os interruptores. O que o interruptor faz? Ele abre um circuito, fecha outro circuito. O que o interruptor faz? Ele vai abrir um circuito. Então, por exemplo, abrir é isso, né? O circuito não recebe corrente mais porque ele está aberto, né? O circuito que tem mais resistores, que gera mais calor no chuveiro, se ele estiver aberto, é porque você ligou a chave, o termostato dele, né, o controlador de temperatura da água, no mínimo, na água mais fria. Então ele abre o circuito que tem mais resistências e fecha o circuito que tem menos resistências, porque a corrente nesse circuito é maior. Menos resistência, corrente maior. Então gera menos calor, né? Tá gerando menos calor, menos resistências. Se você mudar a chave do termostato, a chave do chuveiro, para uma temperatura maior, ele abre o circuito com menos resistências, para de passar corrente nele, você percebe que para de passar corrente no circuito de menos resistências, né? Ele abre e fecha, lembra que estava aberto de mais resistências? Ele fecha. E a corrente vai passar no circuito de mais resistências e vai percorrer ele. Quando ela passa nesse circuito, vai gerar mais calor, vai aquecer mais a água e a corrente vai ser menor, porque você tem uma energia elétrica total que chega da caixa de energia para o circuito. Essa corrente é a da caixa de energia, é a total. Pela geração de calor, como essa parte do circuito do chuveiro, esse circuito tem mais resistores, ele gera mais calor. Então a corrente útil, a que sobra, é menor. Ela fica menor e vai ser diminuída, ela vai ser reduzida porque está gerando mais calor. Você fechou o circuito com mais resistências ao mudar a chave do termostato dele para a temperatura da água ser maior, né? Então você fechou esse circuito, está passando corrente só por ele agora, né? E agora também a ligação em paralelo do chuveiro com os outros aparelhos da casa. Então, em uma casa, os aparelhos estão em paralelos. Alguns são de 110, né, como a gente está estudando, outros são de 220. Numa casa, os aparelhos são ligados em paralelo, da mesma forma que o chuveiro. Os fios, eles são, vamos imaginar que estejam em paralelo, tá? Na nossa escola é assim também, tá, gente? Então, vamos voltar nesses exemplos daqui a pouco. E pensar assim, por exemplo, em cada circuito de uma casa, voltem para o slide também, esse slide, circuito elétrico de uma casa, para vocês seguirem. A gente está falando do circuito 2, por exemplo, né? O circuito 2. O circuito 2 ele está em paralelo às ligações do interruptor que está acendendo a lâmpada, da tomada que está ligando o rádio e a geladeira, a gente está na cozinha, são ligações em paralelo. As tomadas que eles estão ligando estão em paralelo,
As tomadas estão em paralelo. Né? Essas tomadas elas estão separadas, ligações independentes. Tá? O que a gente tem? Todas essas chaves estão nessa fase, né? Essa fase que é única, é uma fase de 110, né? Esses fios são fios de 110, todos eles no circuito 2, todos eles são fios de 110, estão ligados então no 110, né? A chave da ligação deles é no 110, então são fios de 110. Esses fios eles estão recebendo uma energia elétrica em uma voltagem de 110, é uma voltagem única, e a corrente que está passando por eles, essa corrente, lembrando que todos esses fios estão fechados, todos esses circuitos estão fechados, tá? O circuito 2, que está ligando tomadas e interruptores da cozinha, estão fechados. Então, a corrente está passando por todos eles. Por este, está passando pelo de baixo, está passando por esse. A corrente está passando por todos eles. Tá? Os circuitos estão fechados, fios de 110 ligados no 110. Essa corrente, ela então a energia é igual. A energia que todos esses circuitos estão recebendo no circuito 2 é igual, 110 volts. A corrente que está passando pelas partes, por esses circuitos, lembrando que essa é uma tomada, esse é um interruptor, essa é uma tomada, são correntes que variam com a resistência dos aparelhos que a gente está ligando nessas tomadas e com a própria resistência dos fios. A gente vai estudar na aula que vem que os fios, não só os aparelhos têm os números deles, mas os fios têm os números deles também. Então tem números que dão uma resistência, um valor de resistência para os fios, né? E isso é útil na ligação elétrica de uma casa, isso é muito útil, porque esses fios têm números também, né? Esses números indicam a resistência desses fios. Então, os circuitos que têm uma resistência mais alta, eles estão recebendo uma corrente menor passando por eles. Está chegando menos energia elétrica entrando por esses fios. Está chegando menos energia elétrica entrando por esses fios. Menos. Esses fios, eles estão ligando um aparelho. Esse aparelho, se ele for um aparelho de 110, que ele exige uma corrente pequena para ligar, exige menos energia, tudo bem, né? Porque a resistência, se esse fio tiver uma resistência menor, vai ser uma corrente maior e vai continuar mantendo esse aparelho, né? Se ele for um aparelho que puxa um pouco mais de energia, que exige mais, também, né? Então, a corrente vai ser maior nesse circuito, porque a resistência dele é menor. Agora, vamos pegar um circuito que a resistência é maior. A resistência é maior, né? Um circuito onde a resistência é maior, gente. Esse aqui, por exemplo, né? Esse circuito vai receber uma corrente menor passando por ele, né? Para onde é indicado você ligar fios de resistência maior para ligar uma tomada ou um interruptor? Se vão ser ligados nessa tomada ou interruptor aparelhos de energia mais baixa, que recebem uma corrente menor, né? Aparelhos de 110 volts que usam uma corrente pequena, né? Então esses são muito bons, ideais. Lâmpada poderia ser no interruptor com uma corrente menor passando por ali, né? Um rádio de fios, né? Um rádio poderia ser um aparelho, por exemplo, um eletrônico assim pequeno, né? Vocês poderiam ver na casa de vocês. Então, uma corrente menor, menor porque a resistência é maior. E no terceiro circuito, do circuito 2, tivesse resistores na média, né? Tivesse nem pouco nem muita resistência, e a resistência estaria na média.
com isso a corrente estaria numa média também. Então a corrente ela é inversa da resistência. Se a resistência é menor, a corrente é maior. Se a resistência é maior, a corrente é menor. E você percebe então que aparelhos a gente pode ligar na tomada ou no interruptor, tá? De acordo com a resistência dos fios e sabendo a corrente elétrica que vai passar por eles. Tá? Então a gente sempre vê que aparelhos precisam de mais corrente, de mais energia, e aparelhos que precisam de menos energia. A gente pode ligar os aparelhos que precisam de menos energia na tomada onde foi feita a ligação com uma corrente elétrica menor, mais baixa, né? Que é um fio com resistência maior, né? Mais alta. Então vocês estão vendo que a corrente tem uma relação com a resistência. Isso ocorre porque os fios estão em paralelo. Tá? Então os fios estão em paralelo para poder dividir a corrente que vai ser para uma tomada, um interruptor, de acordo com o aparelho que você vai ligar nessa tomada. Dependendo do que o aparelho faz, da potência dele, do uso de energia, o quanto ele usa, se ele usa constantemente, se ele precisa estar recebendo energia mesmo que baixa, mas tem que sempre estar recebendo energia. Então, dependendo da função, da voltagem, dos números do aparelho, quando a gente vai ligar uma tomada, a gente divide os fios de um circuito em paralelo. Tudo bem? A gente divide os fios de um circuito em paralelo, porque a gente sabe que tem aparelhos que usam mais energia elétrica, precisam de uma corrente maior, ou aparelhos que não podem perder contato com a corrente elétrica, tem que estar sempre usando, mesmo que numa voltagem mais baixa, mas precisam de energia, podem ser ligados e tem que receber uma corrente maior, né? Tem que ser ligados numa tomada que chegue uma corrente maior, ou outros aparelhos que usam menos corrente, menos energia, podem ser ligados numa tomada com corrente menor. E isso ocorre pela ligação sem paralelo, tá? Então, o chuveiro é ligado com os outros circuitos, com os outros aparelhos de uma casa em paralelo para separar. Uma parte mais alta da corrente, por exemplo, vai para o chuveiro, para o circuito do chuveiro. Olhem o slide de novo, o slide circuito elétrico de uma casa, o slide circuito elétrico de uma casa, o circuito 3, que é onde está o chuveiro. O chuveiro tem duas fases, uma de 110, uma de 220, um disjuntor e um fio neutro, né? Ele está ligado no 220. Ele chega a receber uma corrente maior nele, né? Porque é um aparelho que gera calor, um aparelho de resistência, assim como o ferro. Então ele tem que receber uma corrente maior, né? Então, para separar essa corrente, a gente separa também as ligações dos circuitos, fazendo elas serem em paralelo, né? E também para evitar de você ter incidentes na fiação no circuito, porque você vê que pegando um circuito que tem 3 tomadas, 3 fios divididos a partir dele, né? O circuito que tem uma resistência menor passa uma corrente maior, né? Então, caso ele receba uma energia maior do que ele está projetado para receber, tem um disjuntor que vai abrir esse circuito e vai parar de passar energia elétrica, corrente elétrica nele, tá? Abre o circuito, né? A corrente não tem mais caminho, né? Ela não tem mais continuação daqui, né? O circuito abriu, né? Então, ligação em paralelo. Aí, essas ligações em paralelo das nossas casas, elas têm, então, essa base, né, de separação dos circuitos. Então, aí, para ligar aparelhos diferentes, né, gente, valores, potências, aparelhos de potência mais baixa usam uma corrente menor, usam alguns ligados no 110 usam uma energia elétrica menor, estão ligados numa corrente, recebem uma corrente menor.
Então eles podem ter o fio da tomada deles, né, ser feito com uma resistência maior, né? Na aula que vem a gente vai ver o que define a resistência de um fio na divisão dos fios para fazer a ligação das tomadas, que define a resistência dos fios, tá? A gente está estudando as resistências dos aparelhos e está vendo que as resistências dos fios têm que ser conhecidas para a gente saber o que vai ligar naquela tomada de acordo com que aparelho a gente vai usar, vai ligar e que tipo de construção a gente tem, né? Se é um galpão, uma galeria, uma escola como a nossa, uma casa, né? Uma fábrica que, enfim, dependendo da sua construção, isso tem que ser conhecido. Os fios, os aparelhos e como funcionam esses aparelhos, né? Como eles funcionam. Eu vou pedir para vocês passarem para o slide mais para frente, rede elétrica para o prédio, né? Então, isso a gente estudou na aula de ontem, né? O prédio tem uma tomada de 127 volts, a tomada de 127, ela está com uma fase só. Quantas fases tem uma tomada de 127? O 110, né? Que é o nosso 110. Quantas fases tem uma tomada de 110? Um fio ligado no 110 e um fio neutro, né? Um 110 e um neutro, uma fase só, né? E um disjuntor para ela, né? Então vejam no slide rede elétrica para o prédio, uma ligada, uma neutra e um disjuntor. Aí vocês passam para a tomada de 220, vocês veem que para ligar uma tomada de 220, uma fase de 220, um fio de 220, um fio de 110, um fio neutro e um ou dois disjuntores, né? O mais indicado são dois disjuntores para ligações de duas fases, que é tomadas que vão ligar aparelhos de 220, tá? Ou interruptores também, mas mais tomadas. Então, duas fases, 110, 220 e um neutro, né? E mais dois disjuntores para cada uma das fases, né? Mais dois disjuntores, né? Então, duas fases, 220, 110, um neutro e dois disjuntores. E aí chega o slide onde tem a casa, o desenho das ligações de uma casa. Então vamos entender ele um pouco, esse slide dos desenhos das ligações de uma casa, tá? Essa casa, ela tá com a caixa de energia dela no centro. Eu acho que dá para vocês estarem vendo, né, nesse slide onde tem uma tela grande, aonde fica a caixa de energia da casa, tá? Vejam que os fios são ramificados a partir da caixa de energia, tudo bem? Vocês veem ramificações saindo da caixa de energia para ligar nos cômodos, para fazer as ligações das tomadas e interruptores, né? Essas ramificações são enrolamentos de fios que vão ser enviados a um cômodo e depois divididos para ligar as tomadas nele e os interruptores. Então, vejam, a área de serviço está na parte de baixo, no lado direito da figura. Vocês vão ver que tem 3 tomadas ligando na área de serviço, tá? Duas tomadas de 110, uma de 220. Então, esses fios que chegaram na área de serviço, eles vão ser divididos. Um fio vai para ligar uma tomada de 110, outro também uma tomada de 110 e uma tomada de 220. Esse fio que vai para a tomada de 220, lembra que ele veio da ramificação? Então lá na caixa de energia, você teve que puxar um fio de 220, um de 110 e um neutro para saber que você ia chegar esse fio na área de serviço e ia ligar uma tomada de 220 com ele. Tudo bem? Além desses fios de 220, 110 e um neutro, você sabia que na área de serviço ia ligar uma tomada, duas tomadas de 110.
Então, para cada tomada de 110, você tinha que puxar da caixa de energia um 110 e um neutro. Tudo bem? Você puxou da caixa de energia um 110 e um neutro, tá? E um 110 e um neutro. E quando chegou na área de serviço, você teve que separar. Então você separou um fio 110 e um neutro para ligar em uma tomada, um 110 e um neutro para ligar em outra tomada dessas e ligou as duas tomadas de 110, né? Na tomada de 220, você separou um de 220, um de 110, um neutro e dois disjuntores. Tudo bem? Dois disjuntores para ligar na tomada de 220. Tudo bem? Então, na área de serviço, esses fios que vieram, que você pegou da caixa de energia, nessa ramificação que veio para a área de serviço, você já tinha pensado, já sabia que seriam 3 tomadas, duas de 110, uma de 220, e separou conforme as tomadas os fios. Agora vamos em outro cômodo. Da caixa de energia, a gente ramificou e puxou para o quarto. Tudo bem? Vocês estão vendo que embaixo da tela, na imagem, tem o quarto. Puxou para o quarto. Então, chegou no quarto, esses fios chegaram no quarto, tá? Você sabe que no quarto estão ligadas 4 tomadas de 110 e uma tomada ou interruptor de 220. O que você fez sabendo disso? Quando você puxou lá da caixa de energia, você puxou 4 fios de 110 e 4 fios neutros, tá? Um fio de 110 e um neutro para cada tomada dessas. Então, para uma tomada de 110, você puxou um de 110 e um neutro. Para outra tomada de 110, um de 110 e um neutro. Para outra de 110, um de 110 e um neutro. E para outra também. E um disjuntor colocou em cada fio desses, né? Em cada um desses fios. Colocou um disjuntor, tudo bem? Disjuntor, gente, para fios de 110, tá? Um só. E para a tomada de 220, você puxou da caixa de energia para o quarto, sabendo que ia ter um de 220, um de 110, um neutro e dois disjuntores. Você pôs aí também. Ó, ficou dois disjuntores. Ficou um de 110, um de 220, um neutro e ficou dois disjuntores. Dois disjuntores. Isso porque você sabia que essa tomada ia ser de 220. Então, um de 220, um de 110, um neutro e dois disjuntores. Você ligou nessa tomada, tá? Então, você teve que pensar nisso primeiro. Para fazer a ligação, isso teve que estar previsto. Vamos para o banheiro. O que a gente tem no banheiro? Chuveiro. A gente sabe que liga no 220. O que você precisa ter puxado da caixa de energia para ligar uma tomada de 220, um fio de 220, um de 110, um neutro e dois disjuntores para o chuveiro, para esse fio do chuveiro, dois disjuntores. Né? Um de 220, um de 110, um neutro e dois disjuntores. Porque você sabia que ia ser para o banheiro esse fio. E o banheiro tem o chuveiro. O chuveiro é por interruptor, não é por tomada. Mas, de qualquer forma, um interruptor que está ligado no 220. Então, são duas fases para ele. No banheiro, você colocou ainda mais duas tomadas, além desse interruptor do chuveiro, ligou mais duas tomadas de 110. Uma tomada de 110 para ligar ela, você puxou um fio de 110, um fio neutro, para uma tomada de 110 e pôs um disjuntor nesse fio. Puxou um de 110, um neutro e um disjuntor nessa fase. Um disjuntor. Por quê? É uma tomada de banheiro para ligar secador ou, de cabelo, aparelho de barba, né?
outras máquinas assim, carregar o celular mesmo, né? Então é uma tomada que liga no 110. Para fazer a ligação dessa tomada, a gente usa um fio de 110, um neutro e um disjuntor. Tudo bem? Aí você ligou essa tomada, além dela ligou outra. Essa outra tomada também é de 110. Só para ver nesse desenho dessa casa, pessoal, as tomadas de 110 estão brancas e as tomadas de 220 estão escuras. As de 110 são setas brancas e as de 220 setas escuras. Tá? Essa outra tomada de 110 volts, a gente, para fazer a ligação dela, puxou lá da caixa de energia dessa ramificação que veio para o banheiro, mais um fio de 110, um neutro e um disjuntor para ligar nesse fio. Para ligar essa outra tomada. Agora, para a gente ir para a parte de cima da casa, tem a sala. Vocês viram no diagrama em cima à esquerda. Então é a sala. Essa sala ela tem algumas tomadas. Vocês conseguem ver que tomadas são essas? Olhem o diagrama, o desenho. Vocês vão ver que são duas tomadas, aliás, três tomadas de 110. Então, nessa sala estão ligadas três tomadas de 110. Não tem 220 na sala. Isso quer dizer que a ramificação da caixa de energia que você levou para a sala, você puxou, são três tomadas, né? Para cada tomada, um fio de 110, um neutro e um disjuntor. Então você puxou para ligar as tomadas dessa sala, ou os interruptores, né? Na verdade, sala acho que tem mais interruptor do que tomada. Então, para ligar esses pontos, né, você puxou três fios de 110 e três neutros e três disjuntores. Para ligar um ponto, você pegou um de 110, um neutro e um disjuntor para uma tomada ou interruptor. E na cozinha, subindo à direita no desenho da casa, a caixa de energia, nesse caso, ela já está na cozinha, né? Vocês podem ver, a caixa de energia é onde está dividido preto e branco, assim, né? E foram ligadas três tomadas, na verdade duas tomadas na cozinha, e duas tomadas de 110 volts, né? Duas tomadas de 110 e tem mais, na verdade, quatro, tá, gente? Só para confirmar aqui, são quatro tomadas de 110 na cozinha e uma de 220, tá? Quatro de 110, uma de 220, né? Essas tomadas, as de 110 primeiro, para ligar elas, a gente pegou da caixa de energia quatro fios para cada tomada ou interruptor, né? Um fio de 110, um neutro e um disjuntor. Para ligar uma tomada de 110. Para ligar a outra, o mesmo. Um fio de 110, um neutro, um disjuntor. Para ligar a outra, um de 110, um neutro e um disjuntor. Para ligar a outra também. E para ligar de 220, a gente pegou um fio de 220, um de 110, um neutro e dois disjuntores. Dois disjuntores para ligar a fase de 220. Essa tomada de 220 foi usado dois disjuntores, tá? Porque dois fios, um de 220, um de 110. E o fio neutro também, fio neutro e dois disjuntores. Essas ligações, então, elas foram feitas. Então você vê que para ligar as tomadas e os interruptores, a gente primeiro separa, ramifica na caixa de energia, leva para o cômodo e divide. Os aparelhos, a gente está estudando, pessoal, eles têm voltagem, né, que eles são ligados, eles têm uma resistência, uma corrente elétrica passando por eles. Para responder o questionário que eu enviei no grupo para vocês, né, no grupo da nossa sala, eu vou lembrar vocês de novo da experiência de ligar
uma lâmpada de lanterna, que é um diodo emissor, uma lâmpada de 3 volts, numa pilha, né? É a experiência que a gente estava vendo. Então você pegou a pilha, você você primeiro você tem que ter os aparelhos, né? Então, que aparelhos, que materiais, né? Na verdade, você tem que ter para montar o seu circuito. Você vai precisar de fio cabinho. Fios cabinhos são fios. Onde está aqui? São fios como esses, né? São fios como esses assim. Peça um de 2 metros, né? No dia que você for no depósito, para pedir um fio de 2 metros de comprimento e 15 milímetros de espessura, né? Esses fios assim que a gente usa em instalação elétrica. E esse fio você vai montar o seu circuito com ele. E do que mais você vai precisar? Você vai precisar de pilha. Então a gente vai usar pilha, né? Pilha de 1,5 volt, 1,5, precisa de pilha. E essas pilhas vocês devem ter nas suas casas, caso não tenham, vai ter que procurar também, porque a gente vai usar 3 pilhas nesse experimento, 3 de 1,5, 1,5 volt, tá? Então, o que mais? Fios cabinho, fios de 2 metros e 15 milímetros, fios cabinho igual a esse. Você vai usar lâmpadas de 3 volts, né? 3 volts igual dessa lanterna, né? Um diodo, uma lâmpada de 3 volts. Aí vamos tentar ligar ela. Já ligamos, tá? Da maneira assim para vocês verem. Então a gente vai precisar de lâmpadas, só para arrumar aqui. Aí vamos precisar de 3 lâmpadas de 3 volts, 3 lâmpadas de 3 volts, tá? Igual lanterna, luz de freio, farol, de carro, lâmpada de acender em casa, né? De iluminar, de acender em casa, igual a essas pequenas. E nós vamos ligar as pernas destas lâmpadas nos fios. Então, em primeiro lugar, pega o fio, né? A gente vai pegar um fio e vai, um fio de 2 metros, cortar ele ao meio, 1 metro para um lado, 1 metro para o outro. Cortar com uma faquinha assim, ao meio, cortou o fio. Depois a gente vai descascar esse fio para abrir, para sair a parte condutora dele, né? Para a parte condutora do fio ficar para fora. Então ela vai sair, ela vai ficar para fora, essa parte condutora do fio. Descascamos, vocês têm dois pedaços de fio de 1 metro, né? Peguem um deles, descasca uma ponta, descasca a outra ponta bem devagar para sair a parte condutora dele. No outro fio, você vai fazer o mesmo. Esse fio ele já está dividido em dois, tá? Dois pedaços. Descascando a ponta de um fio para sair a parte condutora dele. Você vê que vai sair a parte condutora dele, né? E na outra ponta do fio, descascando, também vai começar a aparecer a parte condutora dele. Vai começar a aparecer a parte condutora dele, né? Então você vai ter dois fios descascados e separados. Com eles, você vai pegar uma pilha num controle remoto ou num relógio. Antes de colocar a pilha nesses aparelhos, a pilha ela tem o polo positivo e o polo negativo, né? Então o polo positivo a gente vai ligar a pilha no polo positivo ou num dos fios, né? Então pegar a pilha, pegar um dos fios e ligar ela no polo positivo, e o outro fio ligar a pilha no polo negativo. Vamos fazer isso então? Enquanto eu também vou fazendo, ligar uma no polo positivo e a outra no polo negativo.
Aí vai ficar as outras duas extremidades do fio para aparecendo, né? Aí o que nós vamos fazer com elas? Ligaram os fios, as pontas dele, uma no polo positivo da pilha, uma no polo negativo, tá? Igual a gente tem aqui. Ficou desse jeito, tudo bem? Para vocês verem a ligação do fio, um fio no polo positivo da pilha, um fio no polo negativo, tá? Ligados, isso é um relógio, tá? Então eu estou fazendo essas ligações usando um relógio. Ligamos os fios na pilha e agora tem as outras partes do fio, né? Essas partes, as partes condutoras para fora, a gente vai alinhar elas, né? Pode fazer, viu? A gente vai alinhar elas e vai tornar elas mais juntas, né? Para facilitar para ligar na lanterna. Então, uma lâmpada diodo, um diodo emissor como esse, né? Um diodo que tem as duas perninhas na parte de baixo dele. Essas duas perninhas é para ligar nos fios, nas partes condutoras, né? Nos fios e fazer a ligação. Então a gente vai abrir a lanterna e vai colocar um desses fios para dentro da lanterna, né? Estamos fazendo aqui para tentar acender a lâmpada. Aí esse fio foi para dentro. Agora pega o outro fio e põe para dentro. Põe para dentro. Só ter atenção, né? Mas aí coloca ele para dentro. Abrir um pouquinho mais aqui. Ver que o fio todo entrou. E a lâmpada tem que acender, né? Então ela vai acender, vamos imaginar então ela lâmpada acesa. Deixa eu apertar um pouquinho mais aqui, né? A gente já vai estar voltando, né, para mostrar o experimento para vocês, então, como é que ficou. Mas essa parte aqui, pessoal, é a montagem do circuito mesmo, tá? É a montagem dele. Então tem que ficar bem preso e tentar ligar os fios na lâmpada depois, né? Pega a lâmpada da lanterna e vamos colocar o fio lá. Primeiro deixar ele retinho, né? Tudo assim bem... Liga bem a pilha, aí vai colocar dentro da lanterna, ligar na perninha para tentar acender a lâmpada. E vamos ver agora com a outra. Mas assim, mesmo no caso, pode ser a pilha esteja mais fraca ou tudo, procurem pensar no experimento que é acender a lâmpada, né? A luz da lanterna sendo acesa, né? Acendendo. Quando a gente coloca outro fio aqui dentro, né? Então a lâmpada
ela seria acesa, né? Aqui, um pouquinho mais. Mas tudo bem. Mas aí, essa lâmpada sendo acesa, né? Ela seria acesa num circuito, em condições assim comuns, né? Enfim, aí acendendo a lâmpada, né? Vamos tentar aqui com uma outra.